Escola. Um ambiente bom, às vezes ruim, um ambiente que poucos gostam e muitos desgostam, um ambiente em que muitos ficarão por longos anos e, nesses anos, por longos dias. Possivelmente houve um tempo em que a escola era um lugar puramente acadêmico, um ambiente de estudo, de formação, de educação, mas hoje em dia já não é mais assim. A escola hoje, mesmo tendo o propósito de ser um ambiente de estudo, deixou de ser isso há muito tempo. Quem vai pra escola muitas vezes não vai para estudar, vai para curtir, para ver a namorada, vai para resenhar ou vai porque é obrigado. Levando tudo isso em conta, uma coisa é certa: a escola, pelo menos brasileira, não é o melhor ambiente. Perdeu seu propósito. É lotada de palavrão, de desrespeito, de moralidade e coisas completamente contrárias ao caráter de Deus. E nesse ambiente é necessário saber como se portar. Você é cristão? Eu imagino que seja. Se não for, talvez esse vídeo nem seja pra você. Mas assiste até o final mesmo assim, você não vai perder nada. Pra começar bem o vídeo, eu já vou falar algo que vai contra o que muita gente prega. A escola não é o seu campo missionário. Quando eu estudava, eu via isso o tempo todo. A escola é seu campo missionário. Incendeia a escola, vira a escola de cabeça pra baixo. Em resumo, salve a sua escola. E sendo bem sincero, isso me fez mais mal do que bem. Porque eu não consegui suprir todas as expectativas que colocaram sobre mim como jovem cristão. Eu não consegui sustentar a imagem de crente perfeito, do evangelista constante, do exemplo espiritual a todo tempo. E isso não é só sobre mim, porque muitas vezes eu evangelizei na minha escola e vi Deus agir, mas é a realidade de muitos adolescentes. Então deixa eu ser bem direto. A escola não é necessariamente seu campo missionário, e você não é obrigado a salvar a sua escola. Primeiro ponto: se você está na escola, você provavelmente é menor de idade, ou seja, é basicamente uma criança. E criança não carrega o peso de um ministério adulto. Criança cresce, criança amadurece, criança se desenvolve. Ela não deve sustentar responsabilidades espirituais que a esmagam. Ministério é coisa de adulto, chamado vem de Deus, não de pressão externa. Segundo ponto: a escola pode ser sim seu campo missionário. Deus pode ter um propósito ali e pode querer te usar, mas isso não nasce de obrigação, nasce dele sonhando contigo, nasce dele te enviando. Se Deus não te disse para salvar a sua escola, não tenta bancar o Messias só porque alguém colocou isso sobre você. Jesus já existe e não é você, porque assim funciona. Nem todo mundo vai pregar e nem em todo lugar você vai pregar. Se pregar. O próprio Paulo, por exemplo, foi impedido pelo Espírito Santo de seguir adiante em certo momento do ministério. Até Paulo ouviu um não. E tem mais uma coisa: você está se formando como pessoa dentro da escola. O propósito dela é te educar para a vida, entre aspas. É firmar caráter, é aprender, é não se render a influências, é crescer. Ignorar esse propósito para tentar virar o salvador da escola é simplesmente trágico. É como uma criança que começa a trabalhar cedo. Às vezes é necessário, mas continua sendo sim um desvio de função. Criança não deveria trabalhar, deveria fazer coisa de criança. Da mesma forma, o aluno não deveria carregar um peso espiritual que não foi dado por Deus. Então, se resolva com Deus. Se ele te enviar como instrumento, aproveita. Se não, seja fiel no que der. Em Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, fala sobre se sujeitar às autoridades. E a Bíblia deixa claro que não há autoridade que não venha de Deus, e a escola entra nisso. Pensa só, é um ambiente regulamentado por autoridades, com um propósito específico, tanto que chega a ser lei. Logo, como cristão, você deve se sujeitar ao propósito que essas autoridades propuseram. E qual é o propósito da escola? Adivinha só? Adivinha? Estudar. Por isso, o cristão na escola deve se portar de maneira mais natural do que sobrenatural. Você, como crente em Jesus, deve respeitar os professores e diretores, ou seja, você deve honrá-los, prestar atenção na aula ou em recados, se engajar, levantar a mão, responder quando perguntarem, se voluntariar, não responder com arrogância, se submeter. Isso é basicamente básico. E se for possível fazer mais do que isso, eu incentivo a fazer, sei lá, levar um doce, ajudar em alguma coisa, dar uma palavra de consolo, motivação, eu sei lá, mano. Em resumo, ame seus professores, ou diretores, ou secretaria, ou sei lá, ame todo mundo. Eles são pessoas, eles têm problemas, eles estão cansados. E eu falo isso com muita seriedade. Muitos professores vão pra escola querendo desistir da vida e se desesperam ainda mais quando percebem que nenhum aluno liga pra ele. Ele está lá se esforçando, tentando dar uma aula e ninguém se importa. É como se ele fosse invisível, é como se ele não importasse, como se a vida dele não tivesse valor. E um aluno que presta atenção, que se engaja, que respeita, faz muita diferença na vida de um professor. Vocês não
tem ideia. Então, ame seus professores, honre eles e bora pro próximo ponto. Estudo também é obediência. Já que a proposta da escola é estudar, você deve se submeter a isso, obviamente. Faça a lição direito, faça trabalho direito, estude pra prova direito, se empenhe para tirar uma nota boa, seja honesto. Em resumo, seja um aluno exemplar. Sim, aquele aluno que anota tudo no caderno, que tem um caderno mais lotado que a luz e que reclama quando o professor para de passar a lição. Aquele aluno que levanta a mão toda hora pra perguntar uma coisa, às vezes irrelevante. Seja aquele aluno que chega a chorar por ter tirado um 9,5, mano. Seja um aluno exemplar. E eu sei, é chato. Ainda mais na escola pública, que tem todas aquelas coisas de plataforma e não sei o que. E só de lembrar dá um desânimo. Eu agradeço muito a Deus que eu já tenha me formado, porque era muito irritante essas plataformas. Mas enfim, como cristão, é seu dever se empenhar. Mesmo que você não queira a faculdade, ou sei lá, queira empreender, ou pense que a escola não vai servir pra nada na sua vida, não faça ela por você, faça pra Deus. E eu sei, é um saco, eu também desacreditava da escola quando eu estudava, coisa de adolescente, enfim. Jesus é a sabedoria encarnada. E ainda assim, ele se submeteu a aprender, mesmo que ele não precisasse. Então, sei lá, faça isso pra honrar ele. Você, como cristão, deve tratar os outros estudantes com honra e respeito. Em resumo, não xingue, não brigue, não fofoque, não fale mal pelas costas. Se for possível ajudar, ajuda. Se for possível acolher, acolha. E mais do que isso, foca aqui. Chega bem pertinho. Mais perto. Isso, mais perto. Isso, agora tá bom. Não se contamine. Não participe de rodas de fofoca, não participe de desobediência coletiva, não participe de resenhas que desonram professores, não fale palavrão. E se for necessário andar sozinho, ande sozinho. É melhor andar sozinho honrando Jesus do que andar rodeado de gente indo pro inferno. Bom, eu disse que a escola não é seu campo missionário, mas lá definitivamente é uma boa ideia para evangelizar. E sobre evangelizar na escola, se você for fazer isso, faça de forma organizada. Vai por mim, obtenha a autorização da escola. Eu tô falando sério. Eu tentei começar uma célula na minha escola uma vez e fui impedido. Por quê? Porque alguém antes de mim tentou começar uma célula. Tem que avisar a diretoria. Resultado, descobriram. E pior, proibiram. Ou seja, falta de sabedoria fecha portas que talvez Deus quisesse manter abertas. E às vezes não fecha a porta só pra você, fecha a porta pra outras pessoas. E outra coisa também muito importante é, não saia impondo sua fé a todo mundo. Irmão, você é cristão, você não precisa ser insuportável. Se as pessoas não querem ouvir você falando de Jesus, não fale pra elas. É simples, é o respeito básico. Não evangelize adoidadamente, não fique tentando converter todo mundo. Isso não é ousadia espiritual, é imaturidade. Vai por mim, as pessoas não vão te achar cheio do Espírito Santo porque você não para de falar de Jesus, porque você fica impondo sua fé nas pessoas quando elas claramente não querem saber da sua fé. Elas só vão te achar chato, insuportável e vão querer distância de você. Então, não saia por aí impondo sua fé, pelo amor de Deus, mas se posicione como cristão. Em resumo, seja um crente estratégico, não saia atirando pra todo lado. Seja estratégico, observe o ambiente, analise as pessoas, discirna o tempo. Existem momentos certos e pessoas certas. Paulo, em Atos 16, não saiu pregando de qualquer jeito pra todo mundo, gritando que nem louco que Jesus é real e que não acreditava no inferno. Não, ele observou, ele esperou, ele aproveitou a oportunidade certa e fez o que fez. Evangelizar não é impor, é discernir. Siga esse meu conselho, seja estratégico, não saia atirando pra todo lado. E além disso, se você adotar a postura que eu falei anteriormente, se você honrar as autoridades, se você for um estudante exemplar, tratar professores com honra e alunos com respeito, além de ser muito difícil você se contaminar, as pessoas vão começar a te respeitar, vão começar talvez a te admirar, vão te achar diferente. Ironicamente, algumas pessoas vão chegar até te repreender se você fizer algo errado. E com o tempo, oportunidades vão surgir. Talvez uma pessoa te procure para conversar, talvez uma pessoa queira desabafar com você, talvez alguma pessoa queira perguntar da sua fé, do porquê você é tão diferente das outras pessoas, talvez uma célula agora com autorização porque os professores viram que você é confiável, pode rolar. Fidelidade nunca é inútil. Em resumo, cara, você não é o salvador da sua escola. Ser fiel na escola não é fazer grandes coisas espirituais, não é orar, não é pregar, não é fazer palestra, não é converter toda a sua escola. Às vezes ser fiel na escola é fazer o ordinário com temor a Deus. Às vezes tudo que Deus quer de você nessa escola é que você honre Ele, que você seja diferente, que você represente Ele. Isso é estudar, é respeitar, é se submeter, é não se contaminar, é amar pessoas difíceis e
se Deus quiser te usar além disso, Ele vai deixar muito claro. Talvez você não vá ser o grande evangelista que mudou sua escola, que começou uma onda de avivamento e não sei o que. Talvez você não vá mudar tudo. Talvez não vá ter uma célula, um avivamento, um movimento. Ainda assim, você agradou a Deus. Você foi fiel. Fiel em honrar as autoridades. Fiel em ser um estudante exemplar. Fiel em respeitar os professores. Fiel em tratar os outros estudantes com honra. Coisas simples, coisas comuns, coisas que quase ninguém vê, mas coisas que Deus atribui muito valor. Porque Deus não mede fidelidade por impacto visível. Ele mede por obediência sincera e manifestação do reino. E manifestar o reino não é único e exclusivamente poder, avivamento, fogo e coisa do tipo. Às vezes manifestar o reino é simplesmente viver sua vida com temor a Deus. Simples. Então, se tudo que você fizer na escola for isso, já é o suficiente, já glorifica a Deus e já é fidelidade. E além disso, já faz você cumprir seu propósito na escola. Então, seja fiel.